Bom dia, nono ano. Daremos início à nossa aula de hoje, que já está sendo gravada. Nós estaremos aí finalizando a correção do nosso livro de atividades, páginas 37 e 38. Nessa unidade do livro de atividades, nós vimos as figuras de linguagem, que foi o conteúdo trabalhado, né? Onde vocês viram aí o que é uma comparação, o que é uma metáfora, o que é uma metonímia. Nós vimos que a metonímia, né? Nós temos algumas situações em relação à metonímia, né? De especificarmos o tipo. Para cada uma das figuras de linguagem abordadas nesse capítulo, nós colocamos palavras-chave para que vocês pudessem, então, identificar que tipo de figura de linguagem pode aparecer dentro daquele contexto. Quando falamos sobre esse assunto, nós vimos que as figuras de linguagem são recursos de expressão utilizados na escrita. E lembramos também a diferença entre o sentido denotativo e conotativo. O sentido denotativo é o sentido real, né, da palavra, e o sentido conotativo é o chamado sentido figurado, quando nós atribuímos novos sentidos a uma determinada palavra. É exatamente o que nós vamos observar aí nas figuras de linguagem. Eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho o livro de atividades de vocês, onde está escrito a figura de linguagem personificação. Volta nela lá para mim, por favor. Acrescentem ao lado a palavra prosopopeia. Vão colocar ou prosopopeia, porque é uma outra forma também de se referir a essa figura de linguagem. Não tem acento, tá, pessoal? Aí vocês, por favor, voltem lá. Então, vocês podem ter exercícios aí, onde no enunciado apareça a palavra prosopopeia e vocês podem se deparar pensando, mas nós não estudamos essa figura de linguagem. Estudaram sim, que é a personificação. Então, para essa figura de linguagem, nós temos duas nomenclaturas para identificá-la. Personificação, que é o que está no livro de atividades de vocês, mas há também essa outra nomenclatura, prosopopeia. Então, vocês coloquem ou prosopopeia, ok? Porque se tiver algum exercício com esse nome, vocês já sabem que é a mesma figura de linguagem que vocês já conhecem. Então, lá na página 37, nós temos um texto aqui, tá? Que é um trecho do livro de Helena, de Machado de Assis. Nós sabemos aí que é um dos maiores escritores da nossa literatura. Foi ele, inclusive, que fundou, né, a nossa Academia Brasileira de Letras. E dentro aqui, já sabemos que é um contexto totalmente literário, então nós vamos ver aqui que ele vai trabalhar muito com recursos de expressão, vai trabalhar com a emoção desse leitor. E vocês observaram aí que nós temos três palavras destacadas, que é recôndito, aferi-los e incrédulo. Diante do contexto apresentado aí, desse trecho do livro, Helena, ele pergunta aí, aqui no caso nós vamos entrar somente na parte de interpretação, que cena é apresentada ao leitor nesse trecho. Aí o que nós vimos aqui que aconteceu? A chegada de Camargo à sua casa, provavelmente depois de acompanhar o funeral do conselheiro. É necessário que vocês coloquem especificamente aonde ele chegou, né? E de onde ele estava. Então, ó, a chegada de Camargo à sua casa, depois, né, provavelmente depois de acompanhar o funeral do conselheiro. Então, confiram aqui, por favor. Acredito que vocês não tenham tido dificuldade para responder esse exercício. Relembrando que a letra A está falando exatamente sobre interpretação de texto. Na prova trimestral de vocês também, vocês vão ter trechos lá de interpretação também, ok? Vamos lá, então. Aí, na letra B, como Camargo é descrito no texto. Tudo que foi falado para ele lá diz o seguinte: como um homem de feições duras, até porque a gente tem que levar em contexto também a época, né, que foi escrita essa história, pouco simpático, que fala pouco e não expressa seus sentimentos com facilidade. Todas essas características vocês precisam colocar porque é exatamente a descrição apresentada desse personagem no texto. Então, vou repetir enquanto vocês estão conferindo aí. Lembrem-se, pessoal, de sempre manterem as respostas completas, tá? Como nós estamos finalizando agora essa unidade, não esqueçam de dar o certo a cada exercício. Como um homem de feições duras, pouco simpático, que fala pouco e não expressa seus sentimentos com facilidade.
característica de uma pessoa que realmente tem essas feições, né? Como é a relação entre Camargo e sua filha Helena? Mesmo sendo um homem frio, baseado no que nós acabamos de colocar na letra B, Camargo amava muito sua filha. Seu amor por ela estava acima de todas as coisas. Então, reparei que nós fizemos uma sequência, né? Como eu sempre falo para vocês. Questões de interpretação de texto são respostas sequenciais. Então, eu tenho que prestar bastante atenção no que eu estou desenvolvendo em cada questão ali, para não colocar a resposta de uma no lugar de outra. Então, mesmo sendo um homem frio, que nós vimos ali, não expressa sentimentos com facilidade, pouco simpático, mas amava muito a filha dele e esse amor estava acima de qualquer outra coisa. Ok? Então, até aqui, só dá um ok aqui para mim do lado, para ver se eu posso seguir. Ok, obrigada, Eduarda. Então, vamos lá. Aí, na página 38, nós já vamos sair do contexto, né, de interpretação de texto e já vamos aí trabalhar com as questões de figuras de linguagem. Lembrando que nós já falamos aí sobre essas figuras de linguagem, eu pedi que vocês sempre observassem as palavras-chave que vocês anotaram lá no campo onde tem as figuras, para que vocês possam, então, aí no decorrer dos exercícios, irem identificando cada uma delas sem nenhuma dificuldade maior. Apesar de que, se eu faço uma leitura muito rápida, eu posso me confundir, sim, com essas figuras. Principalmente a comparação e a metáfora. Vamos dar uma olhada? O que diferencia a letra A, que vocês já viram que o gabarito é metáfora? Se vocês não colocaram aí, vamos colocar, por favor, entre parênteses, a palavra substituição. Só que é o seguinte, quando nós vimos a comparação e a metáfora na semana retrasada, nós fizemos uma diferença entre as duas, que foi o seguinte, ambas trabalham com a ideia de comparação, mas precisava ter uma diferença entre as duas. O que é que nós vimos naquele momento? A figura de linguagem chamada comparação, ela tem a presença de um conectivo dentro da estrutura onde ela é utilizada. Nós vimos aí várias vezes a presença do como sendo utilizada nessa figura de linguagem. E já na metáfora, que nós também sabemos que a comparação existe, mas ela é o quê? Subentendida. E aí nós observamos que na metáfora não há presença de conectivo. Por isso que a letra A do exercício 8 é uma metáfora, que é a ideia de comparação, porém, vocês viram nitidamente que não tem conectivo presente. Sua filha única é a flor dos olhos. É uma metáfora, a comparação está subentendida, sem a presença de conectivo. É exatamente o que vocês precisam. Comparação, a figura chamada comparação tem conectivo, e a metáfora, que trabalha com essa mesma ideia, não tem conectivo. Na letra B, fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, nós temos aí a chamada personificação, e aí vocês vão acrescentar para mim o outro nome que eu pedi para vocês colocarem lá na página 31, ao lado de personificação. Vocês vão colocar do lado ou prosopopeia. É necessário, professora? Sim, só para vocês se habituarem aí que para esse tipo de figura nós temos duas nomenclaturas, ok? O que a personificação ou prosopopeia trabalham no seu contexto? Nós vamos trabalhar aí com características, né, atribuídas a seres inanimados ou seres, né, que não têm características humanas, ok? Na letra C, Eugênia ao piano, executando um trecho de... O que nós vimos lá na metonímia? Substituição. E naquela aula nós vimos vários tipos de substituições que podem ocorrer na metonímia. Então, reparem aqui, ó, executando um trecho de Bellini. O que ela fez aqui? Autor pela obra. Ela citou o autor ao invés de usar a obra. Então, ela trabalhou com uma ideia de substituição aí de autor pela obra, ok? Na letra D, mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. Reparem que ele colocou metonímia ou personificação. Então, nós temos aqui a possibilidade de trabalharmos com as duas ideias. Mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. Então, ele trabalhou aí
tanto com a metonímia, vocês poderiam ter colocado metonímia, quem levou por esse lado, ou também com a ideia de personificação. Então, eu vou pedir que vocês acrescentem na letra D a outra resposta que vocês não colocaram. Reparem aqui, ó, ou, porque como é uma linguagem subjetiva, né, vocês podem aqui ter mais de uma interpretação, por isso esse ou aqui, certo? Uma ideia de substituição ou uma ideia de atribuição de características humanas. Então, por favor, acrescentem as duas respostas, pessoal. Até aí tá tranquilo, sem nenhum problema. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, falem aí no chat, tá bom? Tá jóia. Então, vamos continuar aí o exercício. Nós temos aí exercício número 9. Qual é a figura de linguagem presente nesta frase? Sempre que vai a um restaurante, come um prato de feijoada. Olha só. Essa expressão aqui, ó, come um prato de feijoada, nós já sabemos que não tem nada igual, por exemplo, personificação. Nós não temos nenhuma ideia aqui de características, né, humanas atribuídas. A metáfora, que é a ideia de comparação sem conectivo, também nós não temos essa ideia aqui. A hipérbole, que nós já estudamos, que é uma figura de linguagem que representa exagero, né, em tudo que é colocado. Por que eu estou revisando isso aí com vocês? Para que vocês lembrem, né, os conceitos de cada um. A metonímia, nós sabemos que é a ideia trabalhada de substituição. E a anáfora é a repetição de uma palavra ou uma expressão no início das orações ou dos versos. Nós temos uma oração aqui, nós não temos a estrutura de verso, porém vocês, ao olharem aqui, ó, vocês não observam nada sendo repetido no início, ok? Então, vamos ver aqui, ó. A resposta é metonímia. Come um prato de feijoada. Essa metonímia aqui é aquela de continente pelo conteúdo, certo? O nosso continente é o prato e o conteúdo é a feijoada. Então, nós temos aqui, então, a ideia de substituição. Então, vamos repetir aqui, ó, para vocês lembrarem os conceitos de cada figura de linguagem. Personificação ou prosopopeia. O que essa figura de linguagem trabalha dentro do contexto? A atribuição de características humanas. A metáfora. O que nós vamos trabalhar com ela? A ideia de uma comparação subentendida, sem a presença de quê? Conectivo. A metonímia. Nós trabalhamos com substituição. E essas substituições podem ocorrer de várias maneiras. A hipérbole. O que nós vamos identificar dentro dessa figura de linguagem? Nós vamos observar aí o exagero sendo colocado em prática. A anáfora é aquela figura de linguagem que no início dos versos ou no início das orações, nós teremos a representação de quê? A repetição de palavras ou expressões no início. E nós observamos aí que de todos os conceitos atribuídos para a figura de linguagem apresentado no exercício 9, nós temos, então, a metonímia sendo utilizada, que é exatamente a ideia de substituição. No exercício 10, ele trouxe a hipérbole, a metáfora, polissíndeto, anáfora e comparação. Então, vamos mais uma vez aí relembrarmos o conceito de cada um. A hipérbole é aquela figura que trabalha com a ideia de exagero. Seria interessante, ou teria sido interessante, que ao responder os exercícios, vocês tivessem colocado aqui do lado, ó, cada figura, cada palavra para essas figuras aqui. Por exemplo, para hipérbole, exagero, metáfora, comparação, aí bota o S barra C, que é sem conectivo. Aí nós temos aqui, ó, o polissíndeto. Cuidado para não confundirem com a anáfora. A anáfora é a repetição de palavras ou expressões. Em que lugar? Início de versos ou orações. O polissíndeto também é uma repetição, porém de conjunção. Ok? Então, ó, o polissíndeto, repetição de conjunções, e a anáfora, repetição de palavras ou expressões no início dos versos. Então, nós temos que ter cuidado aí com as duas para não trocarmos aí.
E a comparação aqui é aquela situação que a ideia já está aqui, ó, sendo trabalhada, de comparar, mas nesse caso aqui nós teremos a presença do conectivo. Então vamos lá. A moça vaidosa se arruma e penteia os cabelos e passa perfume. Olha só, nós temos o E aqui, ó, uma, duas vezes. Então, a figura que nós temos aqui é de polissíndeto, que é a repetição de conjunção. Pessoal, circulem o E aqui para mim, por favor. E em cima de um dos dois, ou no meio aqui, escrevam a palavra conjunção. Aí vocês vão relembrando aí o conceito de cada uma. Ok? Vamos lá. Nada tinha, nada queria, nada o tirava de suas divagações. Agora vocês vão circular para mim o nada. Ele apareceu 3 vezes. Então, nós temos aqui a repetição de uma palavra no início de um verso ou de uma oração. Então, nesse caso aqui, nós temos a figura chamada anáfora. Então, coloquem aqui, ó, circulem o nada e coloca assim, repetição de palavra ou só repetição, porque aí você já sabe que aqui é conjunção e aqui é palavra. Então, nós temos aqui o número 3 para a primeira, polissíndeto, repetição de conjunções. Na 4, na segunda, nós temos o número 4, que é a anáfora, repetição de palavras no início das orações ou de versos. E não se mexia, era uma estátua. Nós estamos trabalhando aqui, ó, com uma ideia de comparação, sem presença de conectivo, uma comparação subentendida. Então, nós vamos ter a metáfora aqui, número 2. Eu sei que vocês já viram a letra D aqui, mas eu estou explicando o porquê de cada número estar sendo colocado aqui. Nem em 1 milhão de anos perdoará a namorada pela mentira que contou. 1 milhão de anos. Isso aqui é um exagero na hora de ser falado algo. Então, nós temos a hipérbole sendo trabalhada aqui no contexto. Número 1. Depois da anestesia, o paciente dormiu como um bebê. Vocês vão circular o como aqui para mim. Ó, o paciente está sendo comparado com um bebê. Porém, a comparação com a presença de conjunção. Então, nós temos o número 5. Entenderam, então, por que a letra D é o gabarito do exercício? Antes de vocês irem respondendo, né, olhando quais as alternativas, vai uma dica aí para trimestral que vocês vão começar a fazer a partir de hoje. Lá, como é online, vocês usem uma folha, façam essas anotações ou peguem o material que vocês têm em mãos e vão lembrando sempre das palavras-chave que nós estamos utilizando aqui para identificarmos cada figura de linguagem, tá bom, pessoal? Porque aí, na hora de responder o exercício A, fica mais fácil, porque de repente você tem uma estrutura escrita em versos, aí você fica achando que é mais difícil o contexto, mas não é, você vai usar o mesmo raciocínio. Pegou lá a figura, qual é a palavra-chave mesmo para ela? Vamos pegar, por exemplo, aqui a hipérbole, né? Me lembra exagero. Tem a gradação, que não foi colocada aqui. O que é uma gradação? É uma sequência de ações. Pode ser uma sequência gradativa crescente ou pode ser decrescente. E por aí nós vamos trabalhando aí. Nós temos o eufemismo também. Tá? O que é o eufemismo? Nós temos lá aquela forma, né, que você vai falar de uma situação totalmente desagradável usando uma expressão para amenizar aquele impacto ali. Então, vamos lá para o próximo exercício. 11. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente a figura de linguagem presente na frase. A tristeza da mãe tinha o tamanho de um oceano. Então, a tristeza da mãe tinha o tamanho de um oceano. Só de ler, nós já percebemos ali o exagero colocado na situação. Então, nós temos a única possibilidade aqui, ó, de ser a hipérbole, que trabalha exatamente com esse contexto de exagero, pois apresenta a tristeza de forma exagerada, atribuindo-lhe a dimensão de um oceano. Por isso, a letra D. Gradação, pois apresenta aos poucos a ideia da tristeza da mãe. Para ser gradação ali, no contexto, nós teríamos que dar uma sequência, né, para essa tristeza.
Não foi o caso da frase elaborada. Então, por isso que a gradação ficou fora. A letra C, que é a metáfora, ele diz: estabelece uma comparação indireta entre dois elementos, tristeza e o oceano. O que seria essa comparação indireta? Sem a presença do conectivo, mas nós não temos essa comparação subentendida ali, não. Nós temos um exagero em relação ao tamanho da tristeza que ela está sentindo. O eufemismo, pois não fala diretamente da tristeza da mãe, suavizando. Também nós não temos esse contexto aqui, de ser uma situação extremamente desagradável e você usar uma expressão para amenizar. Não tem essa ideia também. E personificação, pois atribui uma característica de ser vivo a um ser inanimado. Também não temos isso. Reparem, em todas as letras, ele trouxe o conceito de cada figura de linguagem, exatamente relembrando a vocês aqui qual é o sentido de cada uma. Então, no caso, exercício 11, nós vimos claramente que foi trabalhado o exagero dentro do contexto, por isso a resposta é letra E. Exercício 12. Assinale as alternativas que não apresentam personificação, lembrando que pode aparecer também no enunciado do exercício a nomenclatura prosopopeia, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. A personificação ou prosopopeia. Qual é o conceito dessa figura de linguagem? Acabamos de ver no exercício anterior aqui, ó, que a personificação, ela atribui uma característica de ser vivo a um ser inanimado. Então, vamos ver aqui, ó, que não apresenta. Quando o pensamento morde a isca, alguma coisa se escreveu. Ó, pensamento morde a isca. Claro que eu trouxe aqui, ó, uma característica de ser vivo para a palavra pensamento. Então, aqui na letra A, nós temos a personificação presente. Pedi um refrigerante bem gelado para acompanhar minha refeição. O que tem aqui, ó, nessa estrutura que lembra essa situação de personificação, de atribuição de característica, de ser vivo? Nenhuma situação. Então, por isso que a letra B foi marcada. O amor não surge do nada. Ele nasce, alimenta-se de bons momentos, pode adoecer e até morrer. Ó, nasce, alimenta, adoece e morre. Tudo isso aqui são características de seres vivos, atribuídos ao sentimento amor. Então, na letra C, nós temos a personificação presente, por isso que a letra C não foi marcada também. O sol acenava para os turistas que desejavam passar um belo dia na praia. Aonde está a personificação aqui, ó? O sol acenava, como se o sol estivesse dando tchau, né, para os turistas. Então, nós temos aqui exatamente a personificação sendo apresentada. Por isso, a letra D também não foi marcada. Fazia o mínimo e aproveitava ao máximo as oportunidades que surgiam. Ó, mínimo e máximo. Então, nós temos aí situações que não tem nada a ver também com a personificação, ok? Nós temos outra figura de linguagem presente aí. Os turistas chegaram. Também não tem nenhum contexto aí de nenhuma figura de linguagem presente, ok? Nós temos aqui, pessoal, uma figura, aqui na letra F nós não temos figuras nenhuma, mas na letra F tem uma figura presente aqui, ó, mínimo e máximo, que ainda não tinha sido explorado. Nós temos aqui, ó, palavras de sentidos o quê? Opostos. Nós temos, então, uma o quê? Antítese aí, né? Os filhos amavam como se deve amar uma mãe. Os filhos a amavam como se deve amar uma mãe. Então, nós temos aqui, ó, a figura de comparação, porque temos o como presente ou não. E agora? Também nós temos aqui, ó. Vocês concordam que essa letra G aqui, ó, os filhos amavam como se deve amar uma mãe. Nós temos aí a letra G, que está aí não sendo marcada pelo gabarito da apostila. E aí vocês conseguem identificar uma personificação presente aí? Os filhos a amavam como se deve amar uma mãe. Então, olhem só, aqui ele pediu para que vocês deixassem as alternativas que não apresentam personificação assinaladas.
Esse gabarito aqui é o da apostila, mas se vocês olharem a letra G aqui, vocês conseguem identificar a personificação aqui? Alguém coloca no chat para mim. Vocês conseguem visualizar a personificação nesse contexto? Ou prosopopeia? Ok, então. Nós vamos deixar, então, a letra G aí também sem marcarmos. Letra B, letra E e letra F. Ok? E aqui, pessoal, nós encerramos essa correção dos exercícios, mas eu vou pedir que vocês voltem um pouquinho, por favor, o livro de atividades de vocês, lá nas páginas 31 e 32, por favor. Vamos dar uma recapitulada aí em todas essas figuras de linguagem que vocês viram aí, finalizando as páginas 37 e 38, mas vamos dar uma recordada aí no que nós vimos na aula anterior. Lá na página 31, a primeira coisa que vocês relembraram foram os sentidos denotativo e conotativo. Quando nós falamos em sentido denotativo, batendo na mesma tecla, é o sentido usual, literal da palavra. Aquele que nós utilizamos no nosso dia a dia, quando bate uma dúvida, você consulta o dicionário. E quando falamos em sentido conotativo, são novos sentidos dados a uma determinada palavra, e aí nós conhecemos também como sentido figurado. Como nós estamos trabalhando figuras de linguagem, as figuras de linguagem, elas têm exatamente esse objetivo, trabalhar com novos sentidos atribuídos às palavras. Então, prestem atenção. Por que isso é feito? É justamente para chamar a atenção do leitor dentro do contexto onde essas figuras irão ser utilizadas. Então, tornando a frisar aí, quando vocês forem fazer os exercícios da avaliação trimestral, tudo que será explorado sobre figuras de linguagem, as palavras estarão sendo utilizadas em sentido conotativo, não sentido denotativo, ok? Por exemplo, dentro de uma matéria jornalística, nós temos lá uma notícia, o sentido é denotativo, é o sentido real da palavra. Ah, mas eu vou trabalhar um poema onde eu vou estar explorando ali o amor, por exemplo, que já é um tema exatamente subjetivo. Então, ali eu vou explorar, né, esses sentimentos usando, então, sentidos denotativos para as palavras. Aí, essas figuras de linguagem que vocês vão identificando a cada contexto, nós vamos ver aí comparação, a própria palavra já diz qual é o objetivo dela, comparar elementos com a presença de conectivo, vocês não podem esquecer disso. Esses conectivos podem ser o como, que é o mais utilizado, mas tem o tal, tem alguém com o microfone aberto, o qual, assim como, e outra. Se você trabalha com comparação, você tem que ter no mínimo 2 elementos. Metáfora. Também sabemos que a ideia de comparação está subentendida no contexto. O que diferencia ela da primeira é a ausência dos conectivos de ligação. A metonímia, nós vimos lá também, a palavra-chave que usamos para essa situação é a de substituição, e aí nós vimos os exemplos de metonímia. Professora, mas, por exemplo, lá no exercício, como é uma questão objetiva, pode vir a metonímia e do lado especificando que tipo de metonímia é? Sim, se o exercício for só específico sobre metonímia, ele pode dizer no enunciado da seguinte forma: no contexto abaixo, há a presença de metonímia. Aí vocês já sabem que é a ideia de substituição. Identifique que tipo de metonímia foi utilizada no contexto. Então, ele vai trazer lá, por exemplo, autor pela obra, continente pelo conteúdo, marca pelo produto, e as outras que vocês viram na nossa aula anterior. Então, pode aparecer um exercício desse tipo, ou simplesmente, dentro do enunciado, ele pedir lá, né, uma sequência de frases que vocês identifiquem a única que tem metonímia presente. E aí vocês têm que lembrar que a palavra-chave para ela é substituição. A personificação, vocês aprenderam hoje que ela pode aparecer com uma outra nomenclatura chamada de prosopopeia. Em que situação essa figura de linguagem vai ocorrer? Em todo momento em que for atribuído características de seres vivos a seres inanimados, ou seja, seres que não possuem
nenhuma dessas características. Depois nós vimos lá também a chamada gradação, que nós vimos que é uma sequência, né, de situações ocorridas. Essa sequência ela pode ser gradativa no sentido crescente ou decrescente. Então, o que nós trabalhamos como palavra-chave aí? Sequência. Então, a gradação ela traz essa ideia dentro do contexto. E os sentidos denotativos são explorados o tempo todo em cada uma delas. A hipérbole é uma figura que vai nos trazer aí a ideia de exagero em tudo que for ser, né, dito, colocado, então um exagero em todas as falas. O eufemismo já é o contrário. Eu vou apresentar situações desagradáveis usando expressões para amenizar esse fato. Então, nós já vimos aí situações, né, como, por exemplo, entregou a alma a Deus, nós estamos falando sobre a morte, mas quando eu falo entregou a alma a Deus, eu estou suavizando a situação. Então, isso é um caso de eufemismo. Outra dupla que vocês precisam ter cuidado para não se confundirem na hora de identificar: polissíndeto e anáfora, porque as duas trabalham com repetição. Só que o polissíndeto é a repetição de conjunções. Já a anáfora é a repetição de palavras ou expressões em início de versos ou orações. Não esqueçam disso. Polissíndeto, repetição de conjunções. Anáfora, repetição de palavras ou expressões, ok? E a última que nós vimos foi a antítese. Como que nós identificamos uma antítese dentro do contexto? São aqueles recursos onde vocês irão observar palavras de sentidos contrários. Por exemplo, aqui na apostila de vocês trouxe assim: o pobre homem era rico em tristezas e decepções. Qual é o contrário aqui que nós temos? Da palavra pobre e da palavra rico. Outro caso, era o dia certo para fazer todas as coisas erradas que sempre quis. Onde ocorreu a antítese aqui? Entre a palavra certo e a palavra erradas. Então, a antítese, vocês vão observar que ela vai ocorrer dessa forma: o uso de palavras de sentidos opostos ou contrários. Então, eu dei uma navegada aí com vocês em todas as figuras de linguagem. Fiquem atentos aí. Tá? O conteúdo é da apostila 3, apostila 4, da avaliação trimestral de vocês. Então, vocês terão aí, tá tranquila a atividade, vocês têm condições de responder tudo. E com isso, nesse momento, nós finalizamos, então, um assunto sobre figuras de linguagem. Ok, pessoal?